Me que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, o temível Samuel Bancuro, o agente da UIR que assassinou seus vizinhos durante o Turbo V8. Carlos Clemente questiona Daniel Chapo em carta aberta sobre os esquadrões da morte se matam por dinheiro ou por rancor. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, manega. Sim, família, quem é esse Samuel Bancuro, mano? Tá entendendo? Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante, escreva suas opiniões que isso nos ajuda bastante, porque isso também, só iremos, como é que falar, porque isso também nos ajuda bastante, ready? Então sem mais blocos, mais longas, vamos aqui para a notícia. Sim, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo, o temível Samuel Bancuro, o agente da UIR que assassinou seus vizinhos durante o Turbo V8. Tá a entender? Olha, a história por detrás dos elevados números de mortes durante os 80 dias das manifestações em Moçambique são horripilantes e, em certos casos, trágicos. É o caso de Samuel Bancuro. Vale ressaltar que esse nome aqui é fictício. Um temível agente da Unidade de Intervenção Rápida e Operacional da Primeira Linha. Por que a Integre colocou um nome fictício? Tem que saber o nome dele para a população também ir lá lhe visitar para ver se é bom ou ruim, tá entendendo? É basicamente isso. Olha aqui, ó. No auge das manifestações com invasões, saques e incêndios de infraestrutura, o time de Samuel Bancuro foi solicitada para intervir no armazém que estava a ser assaltado nas redondezas da capital, com a viatura seguindo numa velocidade de mais de 120 km por hora e todos mascarados e um pagamento prévio de 8.000 meticais para os operacionais diária. Bancuro e os seus comparsas começaram com uma saga repressiva no estilo birmanês, retratando no lendário filme Rambo 4, interpretado pelo mítico ator Sylvester Stallone. Fonte Integre. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa, por favor. Let's get it. A senha assassina de Samuel Bancuro e seus comparsas fugia à lógica de qualquer ser pensante e que vive no meio social enquanto animal racional. A chacina foi devastadora. Até os bichinhos que estavam escondidos no escombro e buraquinhos do estabelecimento derreteram totalmente. Foi um ato bárbaro e tenebroso. As vidas silenciadas não tiveram nem o direito de contar a sua versão dos factos, uma vez que o ministro de Samuel Bancuro já os havia sentenciado como terroristas urbanos. A operação chegou ao fim. Os resultados da mesma eram extremamente devastadores. Os moradores locais estavam em choque. Nunca haviam visto tanta crueldade de género contra civis. Nem aqueles que aguentaram com o sofrimento da luta de libertação nacional e muito menos com a apelidada de guerra de desestabilização não conheciam episódios similares. O cenário era tipo a Segunda Batalha de Fallujah, coincidentemente ocorrida em meses como novembro de dezembro de 2004 e na Pérola do Índico a operação ocorreu em finais de dezembro de 2024, ou seja, 20 anos depois, os insurgentes urbanos eram repelidos violentamente pela temível UIR. Já sem a farda, a máscara, a AKM, os comparsas da unidade e muito menos a brutalidade operativa verificada há 6 horas atrás, Samuel Bancuro regressa para casa com seu plástico de mangas, knickknacks, bolachas, um saco de 25 kg de arroz, 5 litros de óleo e 2 garrafas de bebidas espirituosas com a marca Presidente saqueadas no armazém em que repeliam insurgentes urbanos. Samuel Bancuro, que em outros dias era saudado por quase todos os moradores no bairro, naquele dia o ambiente era totalmente diferente. A cada passo que marcava sentia como se uma multidão o perseguia, mas não, eram as almas dos vizinhos que caminhavam em sua volta. Chegou em casa, deixou os produtos que trazia e procurou pela barraca da Dona Almina, onde um grupo de moradores comentaram sobre o episódio do dia. No local, Bancuro, que já estava a sentir a pancada da tenebrosa operação e do perigoso presidente, procurou por um cantinho na barraca, onde aos poucos foi acompanhando as lamentações dos frequentadores do espaço. Sabes, John, aqueles putos que vivem ao lado da sua casa morreram hoje no armazém que estavam a saquear ali nas proximidades do Benfica. O puto Manuel, que estava lá com eles, conseguiu fugir e assistiu de longe tudo e nos contou. Dizem que a UIR chegou lá com tudo. Regaram várias pessoas e depois o armazém pegou fogo. Morreu muita gente. Aqui no bairro fala-se de 10 pessoas.
contou Alberto, nome fictício. É sério, Alberto? Questionou John. É sério, John. Só aqui no nosso quarteirão morreram os seguintes putos: Maide, Sonito, Paulo, Camilo e Egídio. Pora, isso é grave. E sabias que Maide e Egídio tinham filhos com 6 meses e 3 anos? Indagou John. Assustado com a informação, o agente Samuel Bancuro, por sinal vizinho dos 5 jovens que morreram durante a violenta operação da UIR, começou a delirar. Eu não queria. Eu estava lá a cumprir ordens e sem querer disparamos para afugentar as pessoas e estranhamente começou o incêndio. Preocupadas. As pessoas socorreram Samuel Bancuro, tendo sido imediatamente molhado a sua cabeça com água e gelo. Em seguida as pessoas começaram um mini interrogatório e, sem alternativas e muito menos força, acabou contando tudo o que aconteceu. Enfurecidos, começaram com uma onda de pancadaria, tentativas de incendiar a residência e a expulsão dele e da família do bairro. O pior não aconteceu porque, contrariamente a ele, as pessoas olharam pelos 3 filhos menores, a esposa que estava em estação e os irmãos do agente Samuel Bancuro, que por sinal viviam numa dependência arrendada, onde o quarto e a sala estavam divididas por um dístico de celebração dos 10 anos de criação da Unidade de Intervenção Rápida. Sem recursos e totalmente maltratado, Samuel Bancuro foi expulso do bairro e acompanhado pela multidão furiosa até à porta da esquadra, que um dia depois viria a ser vandalizada e incendiada pelos populares. Samuel Bancuro, de temível e respeitado agente da UIR a cangaceiro de vizinhos que lhe serviam um pedaço de carne e acolhiam seus filhos nas tardes de matinê comunitário. Quantos Samuel Bancuro surgiram durante os 80 dias de manifestações em Moçambique? Agora, face a isso, em uma carta aberta, quem também veio questionar foi o Clemente Carlos, jornalista, né, da TV Sucesso, se não estou em erro, né, que questionou sobre os esquadrões da morte se matam por dinheiro ou por rancor. Percebem bem? Vamos direito ao assunto a esta carta. Tá a entender? A pergunta que é: o Esquadrão da Morte é um grupo sanguinário separado dentro das forças policiais ou militares para cumprir ordens superiores dos mais altos dirigentes deste país. Ordens para matar. Enquanto jornalista que sou, aos meus 36 anos de idade, nunca temi mais a morte que agora, em 2024, 2025. Agradeço demasiadamente a Deus por ter transitado o novo em boa saúde, o novo ano em boa saúde, mas o trauma ainda jaze em minha cabeça como uma dívida que renda quando o salário não cai. Fonte também íntegro. Vamos ouvir aqui a matéria completa. Let's seguir, por favor. Quando era mais jovem, pensava na morte como algo que não me pudesse assustar e a possibilidade de ser mártir dava-me ainda mais ânimo. Mas agora sou pai e a percepção é outra. Eu mesmo cresci sem pai e lembro-me do quão difícil foi chegar aonde cheguei, sob cuidados da minha mãe solteira e irmãos mais velhos. Talvez seja, por isso, que muitos se tornaram autênticos lambebotas da Frelimo. Crescer sem pai e na pobreza é um processo demasiado difícil e às vezes até desumano. Não desejo isso aos meus filhos e nem a filhos de nenhum moçambicano ou estrangeiro a residir no nosso país. Isso não significa que iremos parar esta luta, a luta continua. Mas é preciso perceber que a nossa luta não é por nós. É justamente pelos nossos filhos a quem tememos morrer e deixar para trás. Será que os presidentes deste país já pararam para pensar no dano que queriam a mandar silenciar um moçambicano? Vocês calam um homem, um jornalista, um juiz, um ativista, um político ou um advogado, com um simples ato de puxar o gatilho, mas na verdade quem morre é um pai, um filho, um irmão, um amigo, um primo, um professor que na essência era a razão de viver de alguém. Eu fui a Michafuten, no último adeus de Elvino Dias, vi uma mãe inconsolável a chamar o filho que descia à sepultura. Elvino, Elvino, Elvino. Elvino negou de responder e na escuridão da sua urna desceu 1,70 metros abaixo, até que a terra dessa forma se tornou a sua residência adornada de flores e regada de lágrimas de indignação. Ainda em Michafuten, vi uma viúva, mulher de poucas palavras. No rosto a maquiagem era de dor, de consternação e um sentimento de impotência. Nos olhos o peso e a falta de resposta para 2 crianças que choravam a morte do pai. Pedi um abraço às crianças, mas não sabia o que dizer. Apenas dei um abraço apertado e com ela chorei.
Chorei a morte de um amigo. Chorei por ser eu também um combatente em busca da verdade eleitoral, da justiça e ativista contra a corrupção e má governação. Pouco mais de um mês depois deste fatídico acontecimento, fui ao Ressano Garcia. Desta vez era o enterro do Mano Xotas. Em Ressano. Novamente, vi uma mãe que chorava convulsivamente, tal como a esposa, e ambas eram seguradas por outras mulheres para que as trêmulas pernas não as fizessem cair. Este é o resultado do trabalho de um grupo tão temido e desconhecido, mas cujas ações colocam o nosso país nas estatísticas dos mais perigosos para o exercício da verdade nas suas variadas vertentes: jornalismo, advocacia, magistratura, política, música de intervenção social ou ativismo. Sou em vários círculos de opinião, rotulado como quem busca protagonismo por aproximar as famílias enlutadas em momentos como estes, mas eu me conforto com o versículo que diz: chorai com os que choram. Infelizmente, há quem não faz nada e não deixa os outros fazerem, mas acredito que o nosso país precisa de solidariedade para com as famílias enlutadas e é por isso que temos doado um pouco de nós, nesse sentido. A indagação que mexe comigo é em saber se os jovens polícias, militares ou agentes do Cernic, que são operativos desses esquadrões, não sabem que a nossa luta é para a melhoria da situação socioeconómica, financeira e política na generalidade do nosso país? Não lutamos por nós, lutamos por Moçambique. Vós sois traidores e vendedores da pátria. Não existe emprego ou ordem superior que justifique a chacina a que nos têm submetido. Que legado tereis daqui a 20 ou 30 anos? Quando os donos do esquadrão já não forem nada em Moçambique, na reforma ou mortos, não pensem vocês que essa gente irá se lembrar de vós. Quando o pesadelo dos filhos do Elvino, dos Xotas ou dos demais ativistas assombrarem as vossas noites, nesse momento os 500 mil ou os milhões que são pagos não poderão mais vos proporcionar a tranquilidade da vida honesta da qual abriram a mão. Quando forem a outra vida após a morte, a vossa alma não tem lugar no paraíso e o tormento. A miséria que submeteram aos filhos das vossas vítimas também será o estilo de vida dos vossos filhos. Veja como alguns dirigentes deste país, que não irei aqui mencionar os nomes, veja como eles ou os filhos estão. É o sangue de Abel a clamar por justiça, Abel, personificado em Carlos Cardoso, Gil Sistac, Anastácio Matável, Sibaciba Macuacua, Elvino Dias, Paulo Guambe e tantos outros mortos pelo cano das vossas ordens. Ainda há quem está por pagar a conta. Quem tiver a sorte de viver verá os resultados da maldição que atraíram para si esses dirigentes. Quem fere com espada será ferido. No entanto, uma vez fui abordado por um suposto operativo que a todo custo insistia em me ameaçar. Revoltado e com a paciência já esgotada, levantei da mesa daquele restaurante, bati com a mão na mesa e gritei: enquanto o vosso trabalho é nos matar, nós lutamos para os teus filhos sentarem numa escola com carteira e para que a sua mãe no mato tenha hospital, estrada e uma vida na terceira idade com dignidade. Peguei na minha pasta no meu capacete e fui embora. Clemente Carlos, jornalista e ativista social. Quinta de 15 cartas. No ofício da verdade. A vingança do comandante Basta. Moçambique encontra-se no meio de uma encruzilhada jamais vista. Tudo porque desde o arranque do último trimestre do ano passado, a população decidiu sair à rua e exigir por um conjunto de mudanças governamentais e repúdio dos bárbaros assassinatos do advogado Elvino Dias e do fotógrafo e docente universitário Paulo Guambe. Neste epíteto de questões, desde o dia 21 de outubro que a vida dos moçambicanos jamais voltou a ser a mesma, no estilo do fogo de Heráclito que tudo transforma, ou a água do rio explicada por Tales de Mileto, filósofos pré-socráticos que defendiam uma filosofia do devir, onde a realidade era considerada como um processo de constante transformação, onde o movimento é o princípio e a potência é o princípio do movimento. Ou seja, para Heráclito de Éfeso, o mundo é um eterno devir onde a natureza é caracterizada por uma constante mudança imprevisível. Mais tarde, Friedrich Nietzsche defendeu que o devir é a recusa do que foi, do que é e do que será. É simplesmente a afirmação do vir a ser, isto é, do ser um outro que ainda se sabe e que só pode saber na própria experimentação. Deste modo, seguindo a lógica dos pensadores acima citados, os moçambicanos que desde o dia 21 de outubro de 2024 encontram-se pelas ruas e avenidas das vilas e cidades estão em busca de um novo devir, ou seja, querem experimentar algo novo.
E foi neste ar de revolta e frustração pela onda de chacina e violações grosseiras dos direitos humanos por parte das autoridades policiais e governamentais que começou uma onda de vandalização e saques extremos em propriedades públicas e privadas. A situação ganhou proporções alarmantes em alguns bairros da zona metropolitana de Maputo, onde um grupo de moradores do bairro Abel Jafar, depois de ter a informação de que uma das figuras centrais que comanda a bófia moçambicana tinha uma escola privada nas redondezas daquele bairro. Revoltadas, as pessoas invadiram a luxuosa escola privada do alto funcionário público, saquearam e apoderaram-se de parte do material da instituição. Horas após a invasão e vandalização do empreendimento, uma operação violenta foi lançada na região. Era gás lacrimogéneo e balas verdadeiras para tudo que era canto. Invasão de residências e detenções arbitrárias acompanhadas de espancamentos brutais. A ordem do comandante Basta era que se identificassem as pessoas que se apoderaram de qualquer bem da sua instituição. A violência foi tanta que até mulheres grávidas não escaparam. Nos dias seguintes a caçada continuou, onde mais de 20 jovens foram detidos e levados para a parte incerta, num cenário típico dos filmes mexicanos que retratam sobre a guerra contra os narcóticos, mas desta vez em Moçambique, onde o cerne da questão é a mudança concreta da vida das pessoas, justiça social, verdade eleitoral, oportunidades iguais e circunstâncias equitativas. A par do cenário vivenciado no bairro Abel Jafar, existem vários Medellín que já foram ativados em Moçambique, onde estranhamente membros de determinados partidos são baleados ou mortos nas suas próprias casas sem dó e nem piedade, num estilo típico de que por aqui eu sou a lei, o juiz, o advogado, o procurador e o executador. Será que alguém consegue dizer ao comandante Basta que em Moçambique a pena de morte já foi abolida há décadas? Ou talvez ele esteja a usar uma nova Constituição da República que não conhecemos? Comandante Basta, as pessoas apenas querem um devir. Por Omar Din Omar.